Agora há pouco com o advogado doutor Oswaldo Sestário, um dos melhores advogados esportistas desse país, atua no Rio de Janeiro, mora no Rio de Janeiro, é um frequentador assíduo da CBF e do STJD. Os clubes de Alagoas, CSA e CRB, até onde eu tenho conhecimento, o Asa não sei se já contratou ele, mas CSA e CRB já contrataram dezenas de vezes o Oswaldo Sestário, e agora há pouco eu entrei em contato com ele ao telefone e perguntei a ele: doutor Oswaldo Sestário, o Asa foi punido ontem, pegou 10 jogos, aliás, 4 jogos de portões fechados. O julgamento foi ontem. O Asa joga amanhã contra a Juazeirense, 5 horas da tarde. Até então, o julgamento já era para acontecer a partir de amanhã, a punição a partir de amanhã com portões fechados. O senhor, como um advogado desportista e um frequentador aí direto, né, do STJD, essa punição já é válida a partir de amanhã? Ou leva-se um tempo depois da punição? Aí ele disse: de acordo com o regulamento geral das competições, tem que dar um prazo de 10 dias para o clube ser punido na prática. Aí eu perguntei a ele por quê. Ele disse: porque quando aconteceu o julgamento, e aí entra essa questão, quando aconteceu o julgamento, o jogo já havia sido marcado, da Juazeirense. Ele disse: já havia sido marcado o jogo. Além de ser marcado o jogo, toda a estrutura, staff, já havia sido elaborada. Inclusive, a arbitragem já havia sido designada. Então, vai ter o jogo amanhã, de acordo com o regulamento das competições, regulamento geral das competições. Tem o jogo amanhã e leva-se 10 dias para punição, porque o jogo já estava todo elaborado para acontecer. Isso cabe no caso dos portões fechados, mas para os jogadores isso não... Aí, para os jogadores, o Asa entrou ontem com um efeito suspensivo e vai ter a resposta ainda hoje. É outra situação que eu estou apurando também para saber o resultado, se vai ser positivo ou negativo para o Asa. Era uma coisa que a gente tinha dúvida aqui sobre essa questão, se cabe ou não o efeito suspensivo, e no final das contas, coube. Não, porque a punição aconteceu, é fato. E aí, toda punição cabe um recurso, né? E o recurso, você entra com... o mundo da advocacia entra como um remédio jurídico, né? Ou remédio, né? O remédio jurídico, que é o efeito suspensivo. Está solicitando, assim, o cara pode pedir até a anulação do julgamento. Aí cabe o STJD ou o pleno do STJD dizer: não, acata, não acata. Defere ou indefere, entendeu? Então, assim, pedir você pede. É como se você trabalhasse numa empresa e você fosse demitido. Disse: não, eu tenho direito, você vai para o seu advogado fazer os cálculos, já não é assim? Aí seu advogado disse: o Denis tem direito a 150 mil reais. Ele pede o que ele quer, de acordo com o que ele imagina do que você tem. Aí na hora lá do julgamento, da apreciação daquela peça que o advogado está pedindo, é que vai dizer: não, só tem direito a 10 mil. Você pede 150, só recebe 10. Bem assim é nesse julgamento. Teve o julgamento, pegou 6 jogos. Não é isso? Pegaram 6 jogos. E aí, o que é que o advogado do Asa, o departamento jurídico do Asa, pode fazer em relação a isso? Ele pode até estar sabendo já, assim, de acordo com a experiência que tem, que vai ser indiferido. Um exemplo, né? A gente espera que não. Que pode ser indiferido, mas mesmo assim eu vou pedir. Né? Vai se... Até para ganhar tempo também na causa, né? Vai, empurrando, né? Como se fala, vai, né? que dá certo, né? E aí... É porque, na verdade, esse vai que dá certo seu é porque existem muitas interpretações jurídicas, né? Porque, de repente, um juiz pode ter dado o entendimento jurídico daquele momento do juiz, foi que realmente foi para dar deferido, e, de repente, o outro pode realmente dar indeferido, né? Depende muito do momento e da análise jurídica do juiz que analisou o fato. Não estou lhe ouvindo. Eu acho que deve ser o cabo, viu, o problema. Não, zero. Eu acho que deve ser o cabo do microfone do Eduardo Cardeal, mas agora sim. Então, o que é que acontece? Foi punido ontem Christian Luca e o Wanderson. Christian Luca, Wanderson e Kellyton. 6 jogos. O Kellyton não está mais no Asa, está na Tombense. Vai ter que cumprir lá na Tombense, 6 jogos. Ou o advogado da Tombense entra com efeito suspensivo também, né? Mas o Kellyton também pegou 6 jogos. Então, Kellyton, Cris e Wanderson pegaram 6 jogos. Doutor Maicon Dantas, o que é que ele faz? Ele entrou com um recurso hoje, que é o remédio jurídico, para pedir
não é a anulação, o efeito suspensivo desse jogo. Não é que ele não vai ser punido. Mas tem um detalhe também, porque assim, tem um prazo também, né? Porque não é de imediato. O né? Asa pediu ontem já. É. Agora, eu não sei se vai dar tempo para sair. A informação é que pode sair hoje ainda. E aí tem um meio, né? Que meio é esse? Efeito suspensivo. Se sair positivo pro Asa, é excelente. Aí, de repente, não sai positivo. O que é que o Asa ainda pode fazer? Ingressar hoje à noite, ainda ou amanhã de manhã, também com o pedido de liminar no efeito suspensivo. Pegar o, entre aspas, um desembargador, auditor do STJD de plantão. E aí o cara pode dar uma canetada lá, monocrática. É porque tem uma cláusula aqui, é o seguinte, por exemplo, a presença de público também envolve até essa situação. Por exemplo, a liberação acontece com base no Regulamento Geral das Competições, que é da CBF, do artigo 71, parágrafo 7, que determina o seguinte: o cumprimento da pena de perda de mando de campo com portões fechados dar-se-á na partida que venha a ocorrer após decorridos 10 dias do recebimento da comunicação do julgamento que impuser em razão dos prazos necessários para as ações operacionais relacionadas à partida. Com isso, o duelo de amanhã acontece realmente com os portões normalmente, né? Pronto, abertos. foi isso que o doutor Oswaldo Sestário falou agora há pouco, né? Por quê? Porque aí diz um prazo, e esse prazo são 10 dias. Principalmente porque a partida, eu repito, já estava marcada, foi praticamente na véspera do jogo, já tem arbitragem designada, toda a situação designada, mas se acontece, por exemplo, o julgamento e leva-se um tempo para, vamos supor, teve o julgamento ontem, mas o Asa folgou nessa semana, um exemplo, o julgamento foi ontem, quinta-feira, o Asa nesse final de semana não joga, folga, só vai jogar no outro final de semana, um exemplo. Aí já abre uma brecha para ter a punição, para valer a punição. Porque você tem esse espaço de tempo ainda, entendeu? Para você organizar, elaborar toda, mesmo ela já estando marcada. Mas não saiu a arbitragem ainda, você não tinha nada disso. Então, assim, ainda cabe, né? Possivelmente ainda cabe. E caberia ainda mais, por exemplo, se o Asa foi julgado ontem, não joga nesse final de semana aqui em Arapiraca, no outro final de semana joga fora. Só no terceiro final de semana o Asa jogaria aqui. Punição, portões fechados. Agora, esse efeito suspensivo também que vai para os jogadores, é no intuito de adiar mais ainda isso aí, ou é para diminuir a pena deles? Não, é isso que eu não tive acesso a esse documento e nem conversei com o Dr. Maicon Dantas ainda para saber essa questão do efeito suspensivo, como foi que ele pediu, porque a informação que eu obtive extraoficialmente de bastidores é que seria para esse jogo. O efeito suspensivo para esse jogo. Por quê? Alegando estava muito em cima, foi na véspera do jogo, o jogador treinou, é um jogo importante que pode definir uma classificação, já tem alguns desfalques, fora os dois. Aí você vai usar um álibi, na verdade é álibi que usa, né? O Hilarie, Tonasso, o Hilarie que o advogado tem no texto lá, agora tem que fazer um texto interessante, né? Falhar o texto e tal, e aí o que é que acontece? O cara pega lá e diz, realmente, vamos mudar o efeito suspensivo para esse jogo, deixa a partir da próxima partida, entendeu? Mas não é para anular o julgamento, para ele, não vai ser mais punido. Aí é impossível. Ou diminuir a pena. Não, aí já não cabe mais. Que na verdade, para diminuir a pena, só se tiver com essa questão de diminuir a pena, só diminuir a pena do Cristian Luca, dos dois que sofreram seis jogos. Seis jogos. O Samuel vai cumprir os 2 jogos e ponto. O Samuel... Os outros dois podem diminuir. Pela minha interpretação, Tony, e aí eu não sou jurídico, não sou operador do direito, mas a gente vai buscar uma informação ou outra. Pela minha interpretação e pelo meu conhecimento, que é muito pouco em relação a isso, mas a gente tenta buscar. Por exemplo, o Samuel foi punido 2 jogos. Eu acredito, não sei se eu estou certo, se eu estiver errado, me corrijam, por favor, que o Samuel já cumpriu um jogo. Fica só um fora. Porque ele não cumpriu a suspensão automática, entendeu? Ele não foi expulso, cartão vermelho? No jogo você fala... No jogo contra o Operário. Contra o Operário. Ele foi expulso, no outro jogo não jogou, né? Ele foi expulso pela Copa do Brasil. Aí eu não sei, eu não lembro. De verdade, eu não lembro. Se ele cumpriu suspensão automática no jogo da Série D. Porque na Copa do Brasil...
Não, Cumpriu, se ele for expulso no jogo da Copa do Brasil, ele só não iria se o Asa passasse de fase. Pronto, então Como o Asa não passou de fase, aí não contou. Não. Mesmo ele tendo cartão vermelho, ele jogou o jogo da Copa Nordeste e da Série D ainda? Ele jogou. Jogou. Pronto, então ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Se ele não tivesse jogado uma partida, tivesse cumprido, só cumpriria um jogo agora. Mas como ele não jogou, vai ter que cumprir as 2 partidas. Assim, consequentemente, com o Christian Luca, com o Wanderson e com o Kelito lá na Tombense. Desde que não aconteça esse efeito suspensivo. Pois é, são esses detalhes.